Eu gostaria de gravar um depoimento aqui, vivido por mim. Agradecer o nome de Deus, porque Deus é poderoso e tudo Ele pode, né? E não há nada que supere a sua justiça. Essa semana ouvi uma pregação que Deus é a justiça em sua integralidade. Deus não tem parcialidade na justiça, Ele julga com justiça, Ele mostra com verdade. Ele é a própria razão, né? Não há meio termos para Deus. Deus ele não pode ser corrompido, Ele não pode praticar o mal. E o que eu aprendi foi que até no dia do julgamento final, né? Quando aquelas pessoas que Deus não levar com Ele, que forem separadas para o fogo eterno, essas pessoas, elas vão observar uma justiça tão grande no julgamento de Deus, que mesmo estando condenadas, elas vão aplaudir. E elas vão dizer assim: Deus, eu estou indo para o inferno, porque o Senhor é justo. Então veja a justiça com a qual Deus trabalha, né? Pense nisso. Então, um dia uma pessoa me chamou para ir na igreja com ela. E eu falei, vamos, né? Vamos ir na igreja, na casa de Deus. Não importa a placa, importa que lá vai falar de Jesus Cristo. Se falar de Jesus Cristo, tá ótimo. Vamos. E eu percebi que no decorrer desse convite, mas houve tanto percalço, sabe? A pessoa que me convidou parecia que ela não queria que eu fosse. E ela ficou colocando obstáculos, apesar de ter me convidado. Ela colocou obstáculos, então eu tive que dispor do dinheiro para levar essa pessoa lá. Essa pessoa ficou falando um monte de coisa para mim que não tinha sentido na hora, eu não entendi. Assim, me convidou e não queria que eu fosse. Então eu não entendi. Eu falei, Jesus, me dá uma luz sobre isso, né? E reclamava de mim, falava mal de mim, que você fuma, que você não sei o quê. Porque eu sou um artista que canta louvor, né, na rua. Falando mal de mim, que você fuma, que você é o demônio, que você tem demônio no corpo, tem que ir lá para prestar atenção na palavra de Deus e tal. Tudo bem. Aí tal, pegamos o Uber, fui lá com essa pessoa. Tal, chegando lá, aí no horário e tal, né, nós chegamos na igreja, o culto começou e tava calor. E essa pessoa, eu fui lá, sentei com ela do lado, no banquinho, tudo. Num dado momento me deu uma sede muito grande. A minha boca secou, eu tinha trabalhado cantando o dia inteiro e a minha boca secou, eu estava com uma sede descomunal. Aí eu falei para essa pessoa, ô fulano, eu vou beber água. E ela falou assim, não, tem que prestar atenção na palavra de Deus. Não vai beber água. Não tinha começado a palavra de Deus ainda, tava acontecendo uns louvores lá, né? Estavam cantando, o pessoal estava cantando, estava tendo um ensinamento. E ela falou assim, não, se você for beber água, você pode ir embora. Não quero que você fique aqui mais comigo. E eu com aquela sede lá que só Jesus. E eu falei, Jesus, não posso nem beber água. Poxa, eu pretendo ficar, né, no culto. Gostaria de ficar. E para poder agradar essa pessoa, ele falou que se eu não prestasse atenção no culto, que eu era um perdido, um desgraçado, um desalmado, um maldito, que eu que estava com demônio. E se eu fosse beber água, que eu ia perder aquela parte, né, da pregação que ia chegar logo em seguida. E eu não fui. E tinha uma criança comigo, que era filha dessa pessoa. E essa criança também estava com sede. E aí eu falei, a criança está com sede, pessoa. E ela falou, não, agora não. Se você for beber água, você pode ir embora. Eu não quero mais que você me acompanhe nesse culto. Eu achei estranho, tudo bem. O culto correu, e eu lá com aquela sede, só Deus me agoniando assim. E eu com aquela sede, eu falei, poxa, se eu beber água, a pessoa não quer que eu fique mais perto dela. Tudo bem, eu não estava entendendo nada. Aí começou o culto lá, daí a pouco apareceu, tinha uma senhora fortona assim do lado da gente, fortona, uma senhora fortona, e ela
Tava lá na oração, tal, tava tudo aquele movimento de oração, de Espírito Santo. De repente essa senhora saiu assim, andando pela igreja toda manca, sabe? Toda manca assim, e fazendo um gestual macabro assim, e deu a volta naquele saguão todo da igreja. E foi e voltou toda manca, com os braços tortos, mancando. A mulher não tinha defeito físico, aparente. Mas e o povo da igreja tudo olhando aquilo, ninguém assim se manifestou. Só eu fiquei observando, mas Jesus, o que acontece, né? Concluí com os meus botões com base nas coisas que eu sei. O Espírito de Deus é perfeito. E quando toma alguém, não anda que nem um manco, um coxo, um aleijado. A mulher estava totalmente aleijada, andando dentro da igreja. E nos movimentos assim totalmente bruscos que, bom, até então eu não entendi. E a pessoa estava do meu lado lá, louvando a Deus, glorificando, e eu com sede, né? E tal. E aí essa pessoa deu uma volta porque a igreja lá é enorme. Deu uma volta lá ao redor da igreja, voltou, olhou para mim, parou do lado dessa pessoa e falou umas coisas para a pessoa assim, falou: Deus te escolheu, você não é cauda, você é cabeça. Deus vai te levantar como missionária. Você é uma escolhida do Senhor. Você fez uma série de promessas para aquela pessoa. Eu fiquei olhando e naquele momento eu fiquei um pouco em dúvida. Perguntei para Jesus Cristo: Pai do céu, santo é teu nome. Tu me deste unção no Espírito, Pai, para mim operar coisas na vida das pessoas e na minha vida. Me explica se isso que está nessa pessoa é o teu Espírito. Eu queria saber, Senhor, porque eu estou aqui na dúvida. Naquele momento Deus não me respondeu, eu fiquei na dúvida. E eu fiquei toda semana assim, a falar: Deus, aquilo lá que eu vi é o Espírito Santo do Senhor? Deus